Olá, bom dia YouTube, boa tarde YouTube, boa noite YouTube. Boa noite, gente querida, bom dia, boa tarde, gente querida do meu canal. Eu normalmente cumprimento a todos assim porque eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, né? Mas seja qual for a hora, o momento, que você se sinta acolhido, abraçado, seja bem-vindo aqui ao meu canal, bem-vinda. Deus abençoe sua vida com prosperidade material e principalmente com bênção espiritual. Que Deus te dê paz e harmonia aí no seu lar e a minha gratidão profunda por você estar inscrito no meu canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Na medida do possível, eu vou respondendo a todos, tá bom? Mas é uma grande alegria voltar aqui com o torpedo número 155. E o que diz esse torpedo, né? Sobre o que vamos refletir hoje? Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte, o início, né? As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, hoje versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão que está no céu, e porque assim também perseguiram os profetas antes de vós. O que Jesus está dizendo aí, gente? Vocês são felizes quando vocês sofrem perseguição física, perseguição psicológica, seja de qualquer forma, de qualquer lugar, por qualquer pessoa. Vocês são felizes quando vocês são perseguidos. Parece um contraponto isso, um contrassenso, né? Perseguido e feliz. Como assim? Porque Jesus justifica essa fala dele. Ele disse: é grande o vosso galardão. A recompensa de vocês é muito grande que está no céu. A recompensa está no céu. E vocês não são os únicos. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, a própria palavra diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo vão ser alvos de perseguição. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo serão alvos de perseguição. Por isso que Jesus diz: vocês são bem-aventurados quando vos perseguirem. E se você for olhar para trás e ver todos os discípulos de Jesus, eu até fiz um rascunho aqui, né, para mostrar para você. Todos os discípulos de Jesus, você vai ver que todos eles morreram, ou a grande maioria deles, morreram de forma violenta. Aliás, o único discípulo que não morreu de forma violenta, morreu de morte natural, foi João. João era o mais novo dos discípulos. Ele tinha por volta de 17, talvez até 20 anos, no máximo, na época que Jesus foi crucificado e morto. Era o mais jovem. Ele é chamado também de discípulo do amor, porque João falava muito do amor, né? Ele escreveu 4 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João e as 3 cartas de João, 1º, 2º e 3º João. E para vocês terem uma ideia de como João era o discípulo do amor, a forma dele escrever, dele falar, era toda amorosa, né? Lá na carta de João, na 3ª carta, se não me falha a memória, ou na 1ª, diz lá assim, palavras de João: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, ele escreve para os jovens, para os adultos, né, para os pais. E a forma dele escrever é essa forma amorosa, acolhedora. João, então, foi o único que morreu de morte natural, mas mesmo assim tentaram matá-lo. Diz a tradição que ele foi jogado num caldeirão de azeite fervente, mas nada aconteceu com ele, milagrosamente. Aí, posteriormente, ele foi mandado para uma ilha chamada Patmos, uma ilha grega no mar Egeu,
Lá ele viveu alguns anos naquela ilha, em trabalho forçado. Lá ele teve as visões que o levou também a escrever o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Posteriormente, João voltou da ilha, foi para o continente, diz que ele fundou algumas igrejas ali e ele morreu com aproximadamente 100 anos de idade. Os demais apóstolos, todos morreram de morte violenta. Por exemplo, Pedro era o mais velho dos discípulos. Ele morreu crucificado em Roma, morreu de cabeça para baixo, porque ele disse assim, na hora de crucificarem ele falou, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Então, Pedro morreu de cabeça para baixo. André era o irmão de Pedro. André, diz a palavra também, diz a tradição também que ele morreu crucificado, mas era uma cruz em forma de X, não aquela cruz natural. Aquela cruz natural, né, normal, que nós conhecemos, é um instrumento de tortura criado pelos romanos. E André, ele morreu num outro tipo de cruz, morreu na Grécia, numa cruz em forma de X. E que depois da morte dele, ficou muitos anos, muito tempo, muitos séculos, sem encontrarem os ossos, os restos mortais de André. E quando encontraram, colocaram num navio para levar para a Europa, outros países da Europa, não me lembro bem agora qual, mas que o navio afundou. Então, ali tem naquela região uma ilha chamada Ilha de Santo André, né? Na região próxima onde o navio que levava os restos mortais de André afundou. Filipe, diz a tradição que ele foi apedrejado ou enforcado. Bartolomeu, diz a tradição que ele foi colocado num saco, amarrado à boca do saco, e ele foi lançado ao mar. Mateus, que era o livro, né, o autor do livro que nós estamos vendo agora, o Evangelho de Mateus, que era um cobrador de impostos, ele desenvolveu a sua missão na própria região onde ele vivia, onde Jesus também desenvolveu a sua missão, na Judéia, por ali, e ele morreu ferido de espada. Tomé morreu na Índia. Ele foi para a Índia fazer missões e morreu lá ferido de flechas. A Bíblia diz que tinha 2 Tiagos, o Tiago chamado maior e o Tiago menor. Vamos chamar de Tiagão e Tiaguinho, né? O Tiagão foi decapitado em Roma e o Tiaguinho foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu, que escreveu o livro de Judas, não foi Judas Iscariotes. O Iscariotes a gente sabe que ele morreu enforcado, né? Ele se enforcou. Mas o Tadeu, diz a tradição que ele morreu de morte violenta. A gente não sabe ainda qual é o tipo de morte, mas foi morte violenta. E Paulo, o apóstolo, que não era daquela primeira turma ali dos 12, né? Mas ele se tornou um discípulo, conheceu Jesus no caminho de Damasco, depois se tornou um discípulo e posteriormente um apóstolo. Ele foi enviado para missões em outros países, em outros lugares. Paulo morreu também em Roma, decapitado. E tem uns textos de Paulo que nós vamos estudar mais tarde no Torpedo, onde ele fala um pouco, né, que ele sentia que estava aproximando o dia da morte dele. Por que eu estou contando essas mortes todas para vocês, dos discípulos de Jesus? Jesus disse, até vou ler de novo, tá, para vocês. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha que coisa interessante. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, o vosso prêmio, a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se você está sendo perseguido no trabalho, em casa, em qualquer lugar que você esteja, às vezes até na igreja, né, a gente sofre perseguição, não é verdade? Isso é motivo de você se alegrar, de você ficar feliz. Se você estiver perseguindo por motivo injusto, né? Estiver sendo perseguido por motivo injusto, porque também se você fizer coisa errada e você for perseguido, aí você não pode justificar, né? Eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Não é isso que está dizendo. Está dizendo, bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus,
porque você está vivendo uma vida justa, uma vida correta. Nesse caso, se você for perseguido, com certeza, você é bem-aventurado, você é feliz, né? Então alegre-se nesse caso, porque você é feliz, porque tem uma recompensa lá para você, tá? Então, se você está sendo perseguido por qualquer motivo, seja perseguição física, seja perseguição psicológica, fique feliz. Assim perseguiram os profetas antes de vocês, antes de mim, tá? Nós vimos aqui alguns exemplos, mas a Idade Média está cheia de exemplos na história de pessoas que deram a vida pelo Evangelho, deram a vida porque acreditaram e pregaram o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, gente, era esse o torpedo que eu queria deixar hoje para você, né? Fique feliz. Ninguém chuta cachorro morto, diz o ditado chinês, né? Se estão perseguindo você por causa do Evangelho, é porque você está incomodando pessoas, está incomodando o inimigo de Deus, né? E por isso você está sendo perseguido, tá bom? Fica esse torpedo, esse pensamento aí para o seu coração, para a sua vida. E amanhã eu volto com o torpedo número 156, tá certo? Forte abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.